Livro dos Juízes, capítulo de número 4, versos de 1 a 8, será o texto em que estaremos lendo nesta noite. Livro dos Juízes, capítulo 4, versos de número 1 a 8. Se porventura você tiver qualquer dificuldade para encontrar o livro, por favor, não fique procurando enquanto estamos pregando. Você ouve a mensagem e depois você vai procurar. Depois do livro de Josué, então você vai encontrar o livro de Juízes. Capítulo 4, versos 1 a 8. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor das mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Erosete-Raigon, ou em algumas Bíblias, Raigoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente, os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordens dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Queridos, nós queremos falar sobre uma mulher diferente. Hoje nós encontramos, na razão da ordem administrativa mundial, duas grandes mulheres que estão administrando duas grandes potências do mundo, a Inglaterra e a Alemanha. Estas mulheres são destaque administrativo. Uma delas tem uma coroa e a outra, como primeira-ministra, administra a razão de uma nação tão poderosa assim como a Alemanha. Mas a gente sabe que na história tantas outras mulheres surgiram com grande desempenho, e estas foram ovacionadas pelo mundo inteiro. E tudo quanto as mesmas fizeram encontram-se em registros singulares para mostrar a capacidade e o desvelo destas grandes preciosidades do mundo, historicamente falando, que venceram tantos e tantos problemas e adversidades, assim também como preconceitos masculinos. O texto que lemos fala de uma grande mulher, ou de uma mulher diferente. Esta não foi absolutamente governante de nenhuma nação, mas Deus a constituiu como alguém que poderia representar muito bem o povo de Israel, como também o próprio Deus. Esta mulher passou então a ser profetisa, representando assim na boca de Deus para o povo de Israel, e juíza para colocar em ordem todas as causas deste mesmo povo. Quando nós lemos o texto, encontramos o rei Jabim, que era rei de Canaã,
tendo como um dos seus grandes líderes César, ou Císera, que era o comandante do seu exército. Este homem era de toda e total confiança do rei Jabim. Como o povo de Israel passa então a viver, na realidade, nesta entrância de comunicação Israel e Canaã, imaginem, pois, o contraste que agora existia, porque o povo de Canaã está, de fato, oprimindo o povo de Israel, e isto, durante longos 20 anos, o rei Jabim, através de Císera, estava, de fato, oprimindo o povo de Israel. Ninguém se levanta para a defesa do povo de Deus. Qual a causa? A Bíblia diz que o povo de Israel pecou contra o Senhor. E este pecado resulta no abandono, no distanciamento de Deus a este povo que durante 20 longos anos sente-se oprimido pelo povo de Canaã através do comandante Císera. Nós imaginamos como este povo vivia num temor tremendo, porque Císera tinha à sua disposição um grande exército e, além disto, 900 carros de ferro que passeavam entre os seus comandados e aqueles que lhes eram simplesmente pessoas do seu domínio, e isto causava pavor, temor, muito medo em todo o povo de Israel, como também em algumas nações vizinhas. Quando nós observamos este quadro, perguntamos por que então Deus teria entregado o seu povo nas mãos de um rei que agora imputa ao seu povo, ao povo de Israel, impiedade, como também lágrimas, horror, injustiça. Eles estão vivendo oprimidos, é isto que o texto diz. Quando nós observamos isto, sabemos então que Deus estava usando de juízo para com o seu povo. 20 longos anos. Nós estamos vivendo poucos dias na pandemia, e estamos sendo de fato vilipendiados, estamos sofrendo muito. Há tanta gente passando exatamente por crises nervosas tremendas. E os senhores imaginem, 20 longos anos, eles estão ouvindo vozes de ordem. Eles estão vendo algumas expressões e atividades do reinado oposto, que era de Canaã, sob o comando de Císera, que cada dia lhes traz opressão sem que estes pudessem reagir. Eu imagino que uma das grandes causas da opressão sempre leva alguém a sentir que de fato precisa ter uma saída. E o que era então que o povo de Israel faz? Vai atrás de Deus. O mesmo Deus que eles desprezaram, agora está ouvindo suas vozes no pedido de socorro. E lá num canto qualquer, existe uma mulher chamada Débora, que não foi nomeada pelos reis de Israel, nem tampouco pelos sacerdotes, mas agora ela encontra-se no ofício de juíza e tem como primazia a palavra gloriosa do Senhor redentoramente como profetiza. Vamos agora viver, queridos, estes dois ministérios na vida de uma mulher, juíza e profetiza. Eu invocaria em primeiro lugar o ofício de profetiza. Ela está dizendo sobre o juízo de Deus sobre os filhos de Israel. Você imagine você estar vivendo uma situação porque você foi o causador, porque você alimentou aquilo ali, e Deus, por uma razão de justiça, deixou você nas mãos do seu adversário.
Era exatamente isto que estava acontecendo no povo de Israel. Mas lá entre eles existe uma voz profética, uma voz de autoridade, uma voz que representa a pessoa bendita e gloriosa de Deus. Isto quer dizer que Deus sempre deixa um espaço para o arrependimento. Deus sempre deixa um espaço para que a gente reconheça tudo aquilo que fizemos contrariando a sua soberania e ferindo a sua santidade. O texto nos diz que Débora era profetisa e juíza. E eu imagino como esta mulher está sendo usada por Deus para fazer tilintar nos ouvidos daquela gente toda a linha em que o seu perseguidor, Císera, cada dia faz passar aqueles carros, que eram 900 carros de ferro, fazendo barulho e simplesmente trazendo timidez àquela gente, medo. E eles estão ali à disposição apenas de uma voz de súplica, de oração, de temor a Deus, de entrega, de fala, de tirando a complexidade dos fatos entre eles e colocando a grata oportunidade para que a voz do arrependimento pudesse então ser a única recrutada para fazer vivenciar aquela gente que poderia, sem dúvida, ter o socorro de Deus. Mas vamos agora pensar em duas coisas que acontecia com aquela mulher, em primeiro lugar, usada por Deus como profetisa. A voz do Senhor entre eles era a voz de juízo. E Deus não usa Débora para simplesmente dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é um Senhor simplesmente perdoador. Débora está colocando diante do povo o juízo de Deus. Isto porque Deus é verdadeiro. Deus não vai esconder o nosso pecado, o nosso mal, a nossa desobediência, o nosso afastamento dele, o nosso descaso das preciosidades, na preciosidade das coisas divinas. E nós entendemos que Débora é aquela voz marcante, quente, gloriosa. É uma trombeta de Deus no meio daquela gente que fala do pecado que eles cometeram diante do Senhor, a ponto de receberem o justo juízo e estarem sendo punidos de uma forma pesada, com Jabim e também com Císera, numa relação em que trazia aquele povo simplesmente um ato de humilhação. Quando nós observamos isto, a segunda coisa que a gente pode ver, esta mulher sendo profetisa, é que Deus na verdade fala sem absolutamente reservar. Se é um homem dotado de um grande ministério e reconhecimento, ele simplesmente está usando uma voz que certamente os grandes líderes de Israel não elegeriam para este ofício em que ela fosse ou qualquer outra pessoa fosse usada para o ato da santa profecia. A palavra bendita do Senhor diz que isto causou uma reação no povo. Mas lá num canto estava um homem considerado comandante do povo de Israel, vivendo com o seu coração tremendo. Ele não tinha ânimo. Este homem chamado Baraque não tinha atitude. Ele simplesmente olha para o povo que sofre e cada dia está vivendo o seu medo, construído em cima do poder daqueles que eram adversários de Israel. Mas, para que então Baraque possa ouvir a voz de Deus, ainda existe um outro ato que esta mulher pratica como ofício divino, autorizado por Deus no meio de Israel para chamar a atenção do povo. A Bíblia diz
que debaixo de uma palmeira, constantemente aquela mulher julgava os casos do povo de Israel. Agora imaginemos o que ela ouvia cada dia. Eram confissões. O que ela ouvia cada dia eram palavras de arrependimento. O que ela ouvia cada dia eram coisas graves, afrontosas, que saíam do seio do povo de Israel para, de alguma maneira, dizer a Deus do desprezo que eles tinham pelo Deus que os tirara lá da terra do Egito. Mas agora, como julgar isto? O texto nos diz que o povo vinha, ficava debaixo daquela palmeira e lá ouvia aquilo que Deus, na realidade, estava consertando no meio deles. Isto certamente durou um bom tempo. Quanta gente muitas vezes tem vergonha de confessar os seus erros, ou não tem pressa de dizer aquilo que fez para afrontar o coração de Deus. Tem gente morosa, devagar, deixa para depois, daqui não sei quando. Tem gente que não tem coragem, que não abre o coração, que o seu caráter de alguma forma lhe proíbe, até certo ponto, de vir e consertar os erros que diante de Deus comete. Mas Débora está ali, ouvindo a confissão desta gente, quem sabe até as queixas entre eles, aqueles que gostariam de se aproximarem mais para terem uma vida justa, também recebiam críticas uns dos outros. Mas a realidade é que estes dois ofícios vão trazendo ao povo de Israel conserto, vão trazendo ao povo de Israel temor, vão trazendo ao povo de Israel a necessidade de se aproximar e fazer a sua confissão a Deus com o coração plenamente aberto. Como Deus é maravilhoso! Ele não levanta pessoas por acaso, Ele levanta para exatamente que o seu santo e precioso nome seja glorificado. Não importa se é um homem, não importa se é uma mulher, não importa se é um adolescente, assim como levantou Josias o rei, assim como levantou Davi apenas com 16 anos. Imaginemos, pois, o que Deus faz sempre estar dentro da sua razão de profunda perfeição. Débora manda chamar Baraque, é o suposto comandante, é o ausente comandante do povo de Israel, é o medroso comandante do povo de Israel. Mas ela diz, porventura, você não ouviu a palavra que o Senhor lhe disse, que entregou Baraque, que entregou Sísera nas tuas mãos, para que o seu exército seja envergonhado? Baraque está ouvindo aquela palavra e certamente lembra que um dia o Senhor houvera usado alguém, quem sabe a própria Débora, para lhe trazer essa mensagem. Mas o medo muitas vezes nos faz adiar as melhores atitudes. O medo muitas vezes nos faz recuar. Quando o próprio Deus nos mostra as nossas vitórias, nosso medo faz com que a gente protele o tempo da ação que vai acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Mas este homem convocado, mostrando-lhe Débora exatamente a maneira como Deus agiria, ele se anima, mas ainda coloca um impedimento no meio da atitude que deveria tomar. E certamente, numa conversa livre, ele diz a Débora, eu sei, eu já ouvi o anúncio, a palavra profética, em que Deus entregou Sísera nas minhas mãos, mas eu tenho temor porque ele tem 900 carros
a favor dele. E tem, além disto, um grande exército em que o defende. Nós não temos absolutamente nada. Nós somos um povo em que tudo aquilo que era nossa defesa se foi, e os inimigos simplesmente tomaram tudo que tínhamos. Meus queridos irmãos, uma pausazinha aqui, para dizer a todos vocês que Deus não precisa de carros de ferro para vencer as nossas adversidades. Deus não precisa absolutamente de um grande exército para vencer aquilo que nos intimida. Lembra exatamente dos 300 de Gedeão? Você lembra exatamente o que Deus na realidade faz e fez no passado e faz hoje, e Ele cada dia nos mostra a realidade do poder da sua mão, da sua autoridade e daquilo que Ele pode fazer por nós e entre nós. Volto agora a Débora. Baraque ouve esta palavra: porventura saiu da tua mente, do teu coração, aquilo que Deus já avisou que entregaria Sísera nas tuas mãos? E ele certamente confirma, mas ainda tem no coração um temor. Muitas vezes a gente sabe da verdade, sabe que Deus faz, sabe que Deus nos dá vitória, mas queremos de alguma maneira outras provas, queremos viver mais algumas experiências para então nos atermos à luta e irmos ao encontro dos nossos desafios. Foi isto que Baraque estava fazendo. Eu sei, mas tem uma coisa: eu só vou à luta, eu só vou à guerra se você for comigo. Agora imagine, pois, uma mulher colocada dentro de uma armadura. Imagine, pois, uma mulher na frente de uma guerra. Imagine, pois, uma mulher enfrentando um grande exército que tinha à sua disposição 900 carros de ferro. Meus irmãos amados, não existe absolutamente nenhuma força que seja maior do que a de Deus. E não existe absolutamente nenhum comandante que as estrelas que tem no seu braço sejam de fato suas. Elas vêm exatamente do exercício e do tempo em que ele incorporou naquele exército e ganhou de fato esses lauros. Quando nós aprendemos isto, então olhamos para Baraque como que tremendo, dizendo: eu posso ir à guerra, mas só vou se você for. Isto é, eu só vou se Débora for, a profetisa, a juíza. E agora imaginemos nesses dois ministérios que esta mulher exercia, e agora um outro encargo é colocado nas costas dela para que ela pudesse exercer no meio de um povo que viveu durante 20 anos sofrendo a opressão do grande exército do comandante Sísera. Agora a gente pode pensar um pouco mais e vermos a grande realidade em que o exercício das coisas gloriosas, das coisas divinas, podem superar tudo aquilo que a gente vive hoje como elementos do nosso desafio. Em primeiro lugar, Débora diz: eu vou. Isto quer dizer que esta mulher é diferente. Ela não era uma mulher brigante. Ela não era uma mulher que está de fato fazendo do seu lar simplesmente uma pandemia. Ela não está fazendo do seu lar um lugar de brigas, um lugar onde de fato as coisas não estão dando certo. Primeiro, ela é usada por Deus. Segundo, ela tem lá no seu ministério a obrigação de julgar as coisas dentro de uma justiça em que não fosse rejeitada pelo próprio Deus. Agora a Bíblia diz que esta mulher era casada, mulher de um certo senhor chamado Lapidote. Isto quer dizer que ela tinha dever com a casa. Isto quer dizer que esta mulher era uma mulher racional, uma mulher que obedecia ao marido,
era uma mulher que tinha uma vida controlada, era uma mulher que era uma referência extraordinária em tudo aquilo que fazia. Por isso que nós tematizamos uma mulher diferente. Nós estamos terminando o mês do lar agora com essa pregação. A verdade é que a senhora, como cristã, precisa entender que Deus quer lhe usar. Você não teria absolutamente que passar pela escolha da igreja, não teria que passar pela escolha de um colegiado cristão. Você simplesmente coloca a sua vida nas mãos de Deus e Ele te usa para a glória e honra do seu santo nome. Não importa absolutamente o que você vai fazer. Ministérios na casa de Deus são coisas preciosas. Não queira absolutamente aquilo que é destaque. Simplesmente entregue-se. É Deus quem vai te usar. É Deus quem vai colocar no teu coração essa efervescência preciosa do seu santo reino, aquiescentemente, fazendo com que você seja uma mulher abençoadora, e que os exércitos que estão de fato trazendo timidez ao teu povo, ao povo de Deus, à tua comunidade, eles vão se submeter à tua sabedoria e também ao uso do Senhor na tua vida, porque tu podes ser de fato a boca de Deus para dezenas e dezenas de pessoas. Mas o texto ainda diz que esta mulher foi para a guerra. Imaginem, senhores, uma mulher na guerra, o que faria? É bem possível que logo pensemos que ela tinha uma grande espada na mão. Imagine que poderíamos pensar que ela estava toda aparamentada. Nada disso. Ela estava simplesmente confiando no que Deus houvera lhe dito. Esta é a grande importância da vida de uma mulher diferente. Confiar, ter certeza, andar, vivenciar aquilo que Deus está lhe dizendo. Você pode ser uma senhora abençoadora. Você pode trazer a sua família debaixo de uma graça preciosa de Deus inimaginável. Os exércitos que estão atacando o povo de Deus podem fugir através de uma palavra que sair da tua boca, desde que esta palavra seja profeticamente aquela que seja advinda da glória e da boca de Deus. Mas o texto ainda diz que Baraque então anima-se quando Débora lhe diz: irei contigo. E o que era interessante, queridos, é que a convocação deste povo do povo de Israel, levou esta notícia a ser conhecida por Sísera e também por Jabim, que se armam e vêm contra o povo de Israel. Mas a palavra profética garante através de Débora o seguinte: não sobrará ninguém do inimigo, eles serão desterrados, eles não suportarão a presença e a palavra gloriosa de Deus. Nosso exército não é forte nas armas, nosso exército é forte na confiança plena que Deus nos deu por graça e misericórdia. O nosso arrependimento como elemento da sua presença santa e poderosa, nos perdoando e fazendo com que sejamos um povo completamente resistentes ao inimigo. Quando Deus quer usar alguém, Ele faz assim. Agora imagine que esta mulher não tem de fato um grande gabinete para atender ninguém. Ela atende o povo debaixo de uma árvore. Eu imagino, se as suas tardes eram quentes, como ela se sentia. O seu tempo, estar ali impregnado em cabeças pensantes, em cabeças que não tinham de fato nenhuma consistência naquilo que querem, mas estão ali para ouvir aquela serva de Deus. Quantas e quantas vezes, Senhora, você deixou de ter
ter a oportunidade de vivenciar a oportunidade de ser uma grande conselheira, uma grande juíza, uma grande profetisa, usada pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez você nem acredita que Deus pode lhe usar. É bem possível que você pense na sua origem. É bem possível que você até pense que alguns não creriam que Deus poderia colocar na sua vida tamanha responsabilidade abençoadora. Mas isso não importa. Se alguém não acredita e se você acredita, Deus pode te usar. Se alguém de fato rejeita esta ação preciosa de Deus na vida de uma mulher, não importa. Deus é quem pode usar e quem quer usar e quem vai usar. Os exércitos do inimigo estão aí proliferando, crescendo. Eles estão assustando o mundo. Eles estão tomando os espaços. Mas Deus sempre levantará alguém como voz do juízo, em que este Deus se lembrou de corrigir o povo, mas também como a voz da misericórdia, que Deus se lembrou de perdoar, fortalecer e fazer este povo vencedor. Há 3 coisas que eu gostaria que você pensasse nesta noite comigo. Primeiro, é que Deus, na realidade, continua sendo misericordioso. E a sua graça é estendida a tantos quantos a procuram com arrependimento. É claro que você, minha irmã, como dona de casa, como mãe de família, como companheira de um marido, como alguém que tem responsabilidade e representa de fato muito bem os espaços da sua casa, precisa ser comedida, precisa buscar a Deus, precisa reconhecer o senhorio do Senhor, precisa dedicar-se, precisa entregar, precisa acreditar, precisa crer. Quando Deus, na verdade, quer usar alguém, quem sabe é você que está na frente dele. Uma mulher que se dedica, uma mulher que entrega o coração, uma mulher que sente paixão pelas coisas de Deus, uma mulher que não rejeita a convocação do Senhor, uma mulher que não teme a guerra, que não teme as adversidades, que não teme absolutamente quaisquer horrores que porventura se apresentem na sua frente, porque ela sabe que a palavra do Deus dos exércitos, do grande general eterno, é quem vai desbaratar completamente todos os exércitos do inimigo. Olhando bem para este quadro, nós temos mais algumas lições a aprender. Deus não busca os fortes simplesmente para intimidar, seja lá quem for. Deus busca aqueles que muitas vezes não têm grande reconhecimento. Deus busca aqueles em que tão somente se dispõem. Você lembra exatamente de Davi? Pequeno, mas enfrentando um gigante. Você poderia lembrar de Moisés, completamente desprovido de muita coisa, e Deus diz, é você que eu quero usar. Ele colocaria o seu irmão na frente de Deus, mas Deus diz, é você que eu quero usar. Ele poderia justificar o Senhor, eu venho de um homicídio, mas Deus diz, é você que eu quero usar. Agora imaginem, pois, o tempo passa e apresenta-se esta mulher. E de onde veio Débora? Veio exatamente de uma casa onde ela era empregada. Ela não veio da alta sociedade. Ela não foi de maneira nenhuma mulher de destaque social. Ela era simplesmente empregada. Ela vivia numa casa, mas lá ela aprendeu, lá na casa de Isaac, ela aprendeu a viver as instâncias preciosas de uma vida de obediência, de uma vida sagrada, de uma vida de dedicação, porque ela acredita simplesmente que Deus tira a gente de quaisquer lugares para nos colocar exatamente no lugar de honra. Você lembra de José? Escravo.
totalmente longe da sua terra, dos seus parentes, e agora torna-se governador do Egito. Eu estou lhes dizendo, amadas irmãs, que Deus na verdade quer honrar vocês. Deus quer abençoar as vossas vidas. Deus não está importando absolutamente a sua origem. Ele simplesmente quer o teu coração, a tua disposição, a tua voluntariedade. Coloca a tua vida nas mãos de Deus e lembra que Deus pode te fazer uma mulher diferente. Mas mulher diferente não é diferente porque é independente. Mulher diferente não é diferente porque ninguém manda nela. Mulher diferente não é diferente simplesmente porque ela tem boas escolhas e sabe, na verdade, comandar bem tudo aquilo que ela quer. E às vezes a sua própria casa. A mulher diferente não pode absolutamente ter este domínio, ter estas escolhas, viver dentro destas razões, porque ela é diferente. É diferente porque aprendeu a obedecer a Deus. Ela é diferente porque o seu coração é maleável, é precioso, é um coração que aprendeu de Deus a viver as melhores experiências com Ele. Esta mulher é diferente porque ela vive as experiências que também demarcam a vida de outras pessoas. Mas nós aprendemos ainda com Débora que a mulher diferente é uma mulher que tem certeza. Ela tem certeza. Certeza de quê, pastor? Certeza que Deus é com ela. Certeza da bênção do Senhor. Certeza que Deus vai fazer cumprir na vida dela as suas preciosas promessas. Esta mulher é diferente porque ela está vendo correr nas suas veias a graça preciosa de Deus que a capacita a colocar-se diante do Senhor para todos e quaisquer desafios, e ela sabe que vai vencer. Às vezes, nós simplesmente queremos, queridas irmãs, vencer através do grito, através exatamente de algumas atitudes de domínio, às vezes sem reconhecimento da autoridade do marido sobre si, às vezes até se colocando no lugar de alguém que vai ter a última palavra dentro de casa. Olha, senhoras, a Bíblia diz que esta mulher, chamada Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E o texto nos diz que ela começa e termina o seu ministério julgando Israel debaixo de uma árvore. Isso quer dizer que ela não traz para si de maneira nenhuma o melhor lugar, a melhor honra, a maior honra. Ela quer tão somente glorificar a Deus. Lembrem, senhoras, disto: glorificar a Deus, ser usada por Deus, ser uma referência em que Israel, olhando para ela, não poderia de maneira nenhuma ter qualquer desconfiança que a sua palavra era uma palavra indutiva, falha, era uma palavra sem confiança. Pelo contrário, lá diante dela, a maioria das pessoas que chegavam eram homens para aprender com ela a palavra que vinha da boca de Deus. Por que então não ter medo? Porque não existe nenhum exército que possa de fato ser maior que a mão de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus de toda referência. Não existe absolutamente nada que resista a Deus. O salmista disse assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo, a recompensa, o que Deus vai fazer aos ímpios. O povo de Canaã vivia em impiedade terrível.
a ponto de oprimir o próprio povo de Israel, que pertencia à terra de Canaã. Essa gente deixou o conceito divino, essa gente esfriou o coração, essa gente colocou de fato uma blindagem e fez uma escolha. Nós ficaremos com uma certa parte da promessa que Deus fez a Jacó e estaremos eliminando o domínio do povo de Israel, para que todos saibam que de fato Jabim e Sísera são os nomes que esta gente precisa obedecer. Quem confia no Senhor sabe que a nossa obediência real está no céu. Ele é o Senhor do nosso domínio. Ele é o Senhor que nos dá ordem. Ele é o Senhor que nos ensina. Ele é o Senhor forte e poderoso. Ele é o Senhor que traz para a gente esta confiança plena, que o inimigo estará nas mãos daquele que confia no Senhor. E o texto diz que Débora disse a Baraque: não ficará uma só pessoa em que Deus na verdade não coloque juízo sobre ela. Saia, vá à luta, porque você verá como a mão de Deus vai operar graciosamente. Senhora, saia, vá à luta. Não lute agredindo, não lute ferindo com palavras, não lute assumindo domínio que Deus não lhe deu. Seja de fato humilde. A palavra do Senhor diz que Débora era mulher de Lapidote, tinha vindo de um lar em que ela era uma empregada, em que ele cuidava daquela gente ali, mas agora usada por Deus, ela não quer absolutamente ser ovacionada, ela não quer glórias para si, ela quer tão somente que Deus a use para abençoar um povo que durante 20 anos estava vivendo oprimido. Quem sabe você pode se dispor a ser uma bênção para alguém que vive oprimido. Quem sabe você pode se dispor para ser de fato uma lutadora, uma guerreira, um soldado de Deus, alguém que na verdade aprendeu a confiar no Senhor e dizer: sai, porque Deus entregou o inimigo nas nossas mãos. Deus abençoe você, senhora. Nós estamos terminando este mês, o mês do lar, falando hoje exclusivamente a estas senhoras que precisam ser usadas por Deus. Quem sabe estou falando a profetisas que nunca de fato se dispuseram a ser usadas por Deus. Estou falando, quem sabe, a mulheres que sabem julgar causas tanto na sua casa como fora dela e nunca se dispuseram a fazer este trabalho porque acham que de fato é vexatório e que traz grandes preocupações. Se você não quiser ser usada por Deus, então lembre de uma coisa: você estará perdendo a oportunidade de abençoar vidas preciosas. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida e que sua infinita graça seja sobre você em nome de Jesus.